Teatro Meia Volta e depois à esquerda quando eu disser, que é uma estrutura de produção na área do teatro, e para vos falar de um projeto que nós desenvolvemos que se chama O Público Vai ao Teatro. Bem, o meu percurso académico e profissional tem sido muito variado, mas como ator, encenador, produtor e mediador de teatro, e eu julgo que esta diversidade também tem que ver com uma certa necessidade de fazer, não é? E faz-se, como todos nós, faz-se pelo gozo e pelo prazer, e também se faz porque se acha que é necessário fazer, não é? Temos este sentido do que é preciso. E este achar preciso encaixa muitas vezes na nossa crença, que eu acho que é partilhada por todos, por isso é que estamos aqui hoje, de que a cultura é um valor universal e unificador. Portanto, reconhecemos a todos o direito de acesso aos bens culturais e acreditamos na capacidade da cultura de suplantar divisões sociais, políticas, culturais, cumprindo propósitos de integração e coesão social. É claro que esta concepção monolítica da cultura, que vem do humanismo liberal, não deixa de colidir muitas vezes com uma realidade social que é estratificada e onde distintos segmentos da população manifestam particulares comportamentos e atitudes face à fruição cultural. Nós podemos perguntar quem é que vê, que será o mesmo que perguntar quem é que vai ver ou quem é que tem acesso. Mas será também importante perguntar quem é que quer ter acesso e também quem é que dá acesso. E depois disto também será importante perguntar quem vê, como é que vê, porque é que vê ou não vê, com quem vê, como escolhe o que vê, o que pensa depois de ver, que caminho é que faz para ir ver, se gosta do que vê, como é que se sente, como é que foi a sua experiência e no fim disto tudo será que volta aos lugares onde viu. Depois destas perguntas todas, que na verdade nos acompanham um pouco pelo arco de implicação do que é um espectador ou do que é o público, não é? Desde o momento que recebe a informação até passando pela fruição até depois ao momento posterior, facilmente concluímos que nem todos veem de facto, ou que muitos não veem, ou até nem querem ver, ou então veem outras coisas, o que é justíssimo. Isto para dizer que, de facto, o consumo cultural é distinto, é socialmente integrado, é fortemente condicionado por outros campos de ação e pelas condições materiais de existência dos indivíduos, ou seja, pelo posicionamento social. E já agora, como estamos a falar de políticas de recepção, interessa também trazer para esta equação as instituições culturais, em particular as instituições culturais públicas de programação artística que, por vocação estatutária, também têm um desígnio de democracia cultural. Na maioria dos casos, a programação destas instituições, eu falo muito na área das artes performativas, porque é a minha área, a programação destas instituições, dos teatros, dos centros culturais, é muitas vezes orientada pela escolha do produto. As equipas de programação, curadorias, que olham um produto, e neste caso um produto é o objeto artístico, e disponibilizam-no à população, abrindo as suas portas. E talvez acreditem que isso corresponde ao tal princípio da democracia social, porque a porta está aberta. Claro que isto, utilizando um termo do marketing, é uma estratégia product-led, por oposição a uma abordagem target-led, em que é feito o exercício contrário. Define-se um segmento-alvo da população e a partir daí é que se escolhem os produtos que possam interessar a esse segmento-alvo. Claro que estas duas situações são muito extremadas, não é? E há muito caminho entre elas, mas de facto acontece muito na área das artes performativas encontrarmos instituições que
pretendem, que ao pretenderem definir uma estética e firmar uma assinatura, acabam por criar uma série de barreiras, sobretudo em termos de acessibilidade intelectual, na sua relação com o território e com a população a quem se dirigem. E, de facto, da minha experiência em projetos de mediação artística, muitos dos não consumidores, do não público, considera de facto que estas casas são espaços elitistas e que se sentem intimidados logo à partida pela própria arquitetura, e é um certo medo do embaraço social de estar nestes contextos. Também junta-se não perceberem os materiais de divulgação, não se identificarem com os espetáculos que estão em cartaz e também um receio de não os perceberem. Foi precisamente para começar a mastigar todas estas questões que em 2011 começamos com o projeto O Público Veio ao Teatro, sem saber muito bem o que é que seria, mas sabíamos que queríamos levar as pessoas a ver e a falar sobre o que viam. E não queríamos só que elas vissem os objetos artísticos, queríamos que vissem também quem faz, como faz, onde faz, que entrassem nas instituições, nos edifícios, que olhassem para os cartazes, para as agendas, para as folhas de sala, que conhecessem os programadores, as equipas das instituições e que depois disto tudo falassem connosco e que nos contassem como foi ver isto tudo do seu lugar. Houve uma primeira edição entre 2011 e 2013, com um grupo de moradores da freguesia da Sé do Porto, que acompanhou durante 2 anos a programação do Teatro Nacional São João e numa fase final acompanhou a criação de um espetáculo específico, que é o Casas Pardas, com a encenação do Nuno Carinhas, ainda todas as fases do processo, desde os ensaios mais iniciais, numa fase final, às oficinas, às montagens técnicas, por aí fora. E também, entre estes momentos de contacto mais direto com o fazer do teatro, também tínhamos encontros em focus group sobre o que foi a experiência de recepção deles e como é que eles sentiam todas estas barreiras que existiam no processo de recepção. Em 2016 arrancamos com uma nova edição do projeto também, desta vez em Lisboa, em parceria com o Teatro São Luís, um teatro municipal, teatro público. E os participantes também acompanharam a programação deste teatro ao longo de 2 anos. Foi uma edição mais ambiciosa, não só pelo número de participantes, mas também pelos objetivos. Tivemos 3 grupos em vez de 1. Abrimos um open call, que juntou um grupo de adultos de várias idades e ocupações, e outro só de professores e pessoas ligadas à educação. Todos foram ver espetáculos, ensaios, conheceram as equipas de criação, as equipas técnicas dos teatros, as equipas de programação. Tínhamos também momentos de falar sobre os percursos como consumidor cultural de todos aqueles participantes, as suas expectativas em relação às instituições, ao que viam. Com o grupo dos professores fizemos o mesmo percurso, mas também encontrávamos momentos para discutir esta relação entre o teatro e a escola, não é? Os pontos e as barreiras que existem entre estas duas instituições. Falta ainda falar de um último grupo, que era um grupo de crianças, uma turma do 5º ano, que no 2º ano estava obviamente no 6º, de uma escola próxima do São Luís. Este grupo nós chamamos o Clube dos Críticos, e eles iam ver ensaios, espetáculos, discutiam categorias de análise dos espetáculos e produziam também reflexões escritas sobre o que tinham visto. Isto foi o que fizemos na primeira temporada desta 2ª edição no São Luís. Na 2ª temporada nós desafiamos os participantes a pensarem a debruçarem sobre o ato de programar, de pensar uma programação, de pensar uma curadoria. Então criamos o que chamamos os laboratórios de curadoria e ao longo de vários meses convidamos vários profissionais da área da programação e da curadoria, de contextos muito diferentes, e depois devolvemos o desafio aos participantes deles próprios trocarem de lugar e
pensarem uma programação, ou seja, serem eles a escolherem o que veem no teatro. Portanto, eles teriam de pensar esta programação de 3 dias, definindo as linhas estratégicas, os públicos-alvos, a escolha do programa e fazendo também a gestão orçamental de um orçamento que lhes foi dado logo à partida. Esta programação chamou-se Os Dias do Público e teve como tema central o teatro como espaço público. E tentava equacionar de várias formas a relação precisamente entre o teatro e a cidade, em 2 movimentos, do teatro para a cidade e da cidade para o teatro, e pensando também como testar novas configurações de governança cultural. Para terminar, não sei se 5 minutos, está ótimo. Para terminar, queria só dizer que este projeto, desde o início, padeceu de um mal de definição. Porque rapidamente começou a ser referido como um projeto de formação de públicos. Pensando que a formação implica sempre uma dinâmica de violência simbólica, não é? Há sempre alguém que é detetor do saber que está a passar ao outro, pode não ter as ferramentas de questionar esse saber. Portanto, desconfiamos ainda mais do que poderia ser esta coisa de formação de públicos, não é? E perguntávamos também se o próprio público gostaria de ser formado ou não. Não é? Depois havia também uma equipa de sociólogos, o João Teixeira Lopes e a Joana Dias, que acompanhou a primeira edição do projeto, que lhe chamavam uma etnografia de públicos em ação. Que nos parecia um termo assim mais dinâmico, mais feliz, mas que não nos deixava despartilhar um pouco também nos preceitos da disciplina da antropologia, da sociologia. Hoje em dia começou-se a usar, há poucos anos, o termo desenvolvimento de públicos, que é uma expressão anglo-saxónica, uma tradução direta do audience development, que na verdade vem emprestada do marketing cultural e que se generalizou muito rapidamente. Até a DG Artes hoje em dia, a Direção-Geral das Artes, já conhece esta expressão, já a utiliza e até faz parte dos regulamentos dos acessos ao financiamento. Por um lado, este termo parece que se afasta deste peso simbólico, da ideia de formação, mas ainda assim tem uma genealogia que de alguma forma me parece problemática. É um termo que é criado da perspectiva das instituições e que, num contexto cultural que é o inglês, foi pensado sobretudo para designar estratégias para aumentar a afluência dos espectadores e aumentar também as receitas de bilheteira. Portanto, acho que ainda precisamos de refletir, amadurecer mais este tipo de trabalho que se faz e se calhar os termos que se usam são úteis na medida em que possam ser mais ou menos operativos, não é? Que nos servem de referência de trabalho, mas talvez ainda falte um termo mais feliz. Acabo só a dizer 2 coisas. Estas fotografias que estão a passar são da 2ª edição do projeto, são da fotógrafa residente do Teatro São Luís, que é Estelle Valente, e que nos dias 29 e 30 de outubro, também no São Luís, essa publicidade, vamos organizar os encontros, que estamos a chamar Encontros sobre Políticas da Recepção e Desenvolvimento Públicos, em que procuramos também mastigar estas questões muito no contexto das artes performativas. São todos bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada por mais um contributo valiosíssimo. Passamos então à doutora Ana Rita Pires dos Santos, vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da Acesso Cultura, que nos vai falar de processos de comunicar, exatamente, dentro do âmbito do que temos estado a ver, tudo ao dia.
Então, ok, ótimo. Ora, muito bem. Primeiro queria agradecer o convite que foi endereçado à Acesso Cultura para participar neste seminário e de seguida dizer que me encontro extremamente bem acompanhada nesta mesa, porque as duas comunicações anteriores foram excepcionais. Antes que isto acabe e eu não tenha tempo de dizer, está dito. O que nos traz aqui hoje a Acesso Cultura, no nosso caso, é falar sobre comunicação cultural. Mas antes de falar sobre o que é comunicação cultural, para quem não nos conhece, gostava só de fazer uma breve apresentação do que é a Acesso Cultura. A Acesso Cultura é uma associação sem fins lucrativos, composta por profissionais da cultura, instituições culturais e pessoas interessadas nas questões da acessibilidade. E será que eu podia usar antes esse... Estou. É que sinto que estou escondida atrás do computador e faz-me um bocadinho de impressão. Estão-me a ouvir aí atrás? Sim? Ok, obrigada. Então estava eu a dizer que a Acesso Cultura é então composta por profissionais da cultura, instituições culturais e pessoas interessadas nestas questões da acessibilidade e temos como missão promover a melhoria das condições de acesso, quer seja ele físico, social e intelectual, à oferta cultural e às instituições culturais. E a forma como tentamos cumprir esta nossa missão é realizando cursos de formação sem a parte violenta, espero eu, do que tem a ver com a formação, e uma conferência anual, debates públicos, consultadoria, diagnósticos de acessibilidade, enfim. Esta imagem que vos trago aqui é uma imagem de um dos nossos debates públicos, que neste momento começou por acontecer só em Lisboa, porque a associação, enfim, é de pessoas geradas ali naquela zona, mas neste momento já está em várias cidades do país e com grande felicidade nossa também no Funchal. Esperamos poder vir fazer os debates públicos aqui nos Açores, se nos quiserem. Na sua grande maioria, as questões da acessibilidade, relativamente à acessibilidade física, estão previstas na nossa lei. No entanto, as questões ligadas à acessibilidade social e intelectual não estão. E eu acho que nós, os profissionais da cultura e pessoas interessadas nestes assuntos, é nossa obrigação ter atenção a estas questões e é nossa obrigação fazer com que estas questões estejam presentes no nosso planeamento, na nossa prática e na nossa reflexão. Se não formos nós a começar a fazer, provavelmente também nunca mais se fazem. E na Acesso Cultura acreditamos também que é preciso entender que há diversas formas de participação. Não há só uma, há várias. É preciso entender quais são as motivações das pessoas e quais são as barreiras que fazem com que essas pessoas não participem. Estas questões foram debatidas o ano passado aqui nesta sala, se eu não estou enganada, 27 de junho, numa das jornadas exatamente com o título Além do Físico, Reflexão às Barreiras à Participação Cultural. Estas jornadas realizaram-se em 2017 em todas as comunidades intermunicipais do continente e das ilhas também, Açores e Madeira, e contaram com o apoio fundamental da Fundação Calouste Gulbenkian. Mas, relativamente nestas jornadas durante o ano passado, se surgiu que, por um lado, a questão de que as melhorias para o acesso podem ter custos, grandes ou pequenos, também ficou muito claro que há muitas melhorias que dependem exclusivamente da nossa mudança de mentalidade e da nossa capacidade de nos adaptarmos a novas formas de trabalhar. Chegados aqui, surge uma questão. Se acreditamos que a comunicação é uma das áreas fundamentais para promover a participação cultural, então temos que ser muito claros em relação às razões por que fazemos o que fazemos, muito claros em relação àquilo que comunicamos, com respeito e sem paternalismos. A questão dos textos, e eu aqui, em questão da comunicação, há várias ferramentas dentro da comunicação, uma delas é a escrita. E a escrita pode ser dividida em duas fases, o conteúdo e a forma. Em relação ao conteúdo,
quer provavelmente como pessoas que vão usufruir de espaços culturais e da oferta cultural, quer como às vezes como produtores mesmo dessa própria oferta cultural, todos nós de certeza que já nos deparamos, já entramos em exposições ou já lemos um texto de uma sala de espetáculos do qual não percebemos nada. E a questão aqui é muitas vezes o conteúdo que nos é oferecido, que é codificado, e para nós que não somos especialistas em determinada área, é não entender rigorosamente nada. E aqui a questão é necessário ganharmos consciência, nós que produzimos ou que estamos deste lado da barricada, de que a maioria das pessoas para as quais trabalhamos não são especialistas nas matérias que nós abordamos. É necessário repensarmos os conteúdos em função das pessoas que queremos ver entrar pela nossa porta, e é necessário que as nossas propostas sejam claras e relevantes para as pessoas a que queremos chegar. Isto pode parecer difícil e pode até não ser fácil, mas não é de todo impossível. Um exemplo que eu vos quis trazer, porque acho extraordinário a forma como... Esta é uma exposição da Câmara Municipal de Ovar sobre olaria, da qual eu não percebo nada. E a forma como os textos da exposição pegam primeiro por um lado mais pessoal, através destes ditados, que se calhar qualquer um de nós, enfim, mesmo que não conheça ou que nunca tenha ouvido, tem logo ali uma ligação muito pessoal, e depois parte mais para a parte do que é a questão mais técnica da olaria. E muitas vezes, através desta forma de relacionamento mais pessoal, conseguimos levar as pessoas a apreender e a ter vontade de ficar a conhecer determinadas coisas que não conhecem. Esta imagem tive que a trazer, esta é uma obra que está no Museu Grão Vasco. A imagem que está do lado esquerdo é a legenda da pintura, e na legenda faz obviamente referência à senhora que está retratada, ao penteado, ao vestido. Querem adivinhar a que é que não fazem referência nesta legenda? Ao bigode. Que diria eu? Qualquer pessoa que olha para este quadro, quando vê, a primeira pergunta que salta é: porquê? Seria moda? Seria bonito? Enfim, qualquer coisa. E a legenda que tem ao lado, enfim, fala de tudo menos do bigode. Este é um convite enviado pela Fundação Calouste Gulbenkian para uma exposição de arte contemporânea da Sara Bichão. E aqui temos dois monstros, a Fundação Calouste Gulbenkian, enquanto entidade cultural, e a arte contemporânea, que é outro monstro também. Mas este convite é um bom exemplo de como receber em casa aquilo que parece quase um convite pessoal, e parece que foi a artista, a Sara, que nos endereçou o convite a nós, para nós depois irmos ver a exposição. Há variedíssimas técnicas, nomeadamente utilizar uma linguagem simples e esta proximidade, que fazem com que, se calhar, eu que nunca tinha ouvido antes falar da Sara Bichão, leio aquele texto e penso: por que não? Vou lá. A questão de, e aqui em relação aos conteúdos, uma das coisas mais importantes eu acho que nós temos que fazer é tentar colocar-nos no lugar da pessoa que nos visita, que às vezes pouco ou nada pode saber, como já disse, acerca do que estamos a falar. E quando eu digo pouco ou nada pode saber, eu não estou sequer a referir-me à questão das habilitações ou das qualificações do nosso público. Nós podemos ter um público altamente qualificado, mas não na área que nós estamos a abordar. É importante também perceber que a questão é, qualquer um de nós, quando sai da nossa área de conhecimento, da chamada zona de conforto, é como se entrássemos num espaço onde a língua que está à nossa volta é uma língua estrangeira. Qualquer um de nós. E, portanto, há que ter esse cuidado sempre. Além da questão do conteúdo, há, obviamente, a questão da forma e da apresentação de um texto. Porque se o conteúdo for simples, acessível e claro, mas a forma como o texto for apresentado não permitir essa leitura, fica tudo estragado. Esta é uma fotografia de um texto de sala do Museu do Design em Londres. E eu trouxe para aqui porque este é um texto que, na sua forma, é perfeito. Está alinhado à esquerda, tem a densidade das letras e o espaçamento entre as letras e as linhas e os parágrafos, de acordo com todas as regras
como manda, como as boas práticas, e simultaneamente é um texto acessível. É um texto que fala sobre a importância da forma do texto e a importância, por exemplo, do tipo de fonte que utilizamos, o tamanho da fonte que utilizamos, o contraste em que utilizamos e a importância também de como a questão de conseguirmos ler, na questão da sua forma e a apresentação, um texto, é importante para todos os aspectos da nossa vida e não só quando estamos dentro de uma instituição cultural. Aqui a questão que se passa é passar a bola à questão do design gráfico, que é muitíssimo importante nestas coisas, e este não é de todo um bom exemplo. Se vocês repararem, tem uma densidade de texto que não acaba mais. Inclusive, na imagem da esquerda, é a densidade de texto na esquina da vitrine. Portanto, é o exemplo bons e maus. Este é ainda do mesmo espaço e a questão chama a atenção para a senhora que está curvada para tentar perceber e ler. Aqui não é só também uma questão da forma como o texto é apresentado, é também depois a iluminação e tudo o que há à volta das legendas e dos textos de sala e por aí fora. Este é um exemplo de como um texto justificado não funciona e como este contraste também não é nada bom. Este não preciso dizer nada, certo? Este é um exemplo de uma coisa que está muito recente ainda e que ainda provavelmente necessita de muitos anos de experiência, que são as chamadas legendas digitais. As legendas digitais são algo extraordinário porque permite a quem trabalha no museu, por exemplo, se tiver que mudar a legenda, dá muito menos trabalho, é chegar ao computador e alterar. Ou então colocar muito mais informação do que aquela que é possível de ler. No entanto, esta imagem, além de mostrar o exemplo de uma legenda digital, estes senhores estão sentados. É importante o conforto. Ninguém aguenta ler textos e textos em pé. E se damos mais informação, se precisamos de dar mais informação, se achamos que é importante dar mais informação, então temos que dar o conforto necessário para que as pessoas possam ler, descansar e aprender. E estas questões da comunicação e da linguagem simples, aliás, a Acesso Cultura tem uma formação que é aquela que até tem mais pedidos, que é exatamente relacionada com a comunicação, o design de comunicação e a linguagem simples, e nós temos ao longo dos últimos anos tentado trazer à praça as boas práticas desenvolvidas por algumas entidades no que respeita ao uso de uma linguagem simples nas suas instituições e nos seus textos. E a Acesso Cultura, em 2017, instituiu um prémio, porque estas coisas dos prémios, não é? Dá mais vontade de concorrer, e em 2017 a Acesso Cultura instituiu o Prémio Linguagem Simples. E o objetivo era exatamente fazer com que as instituições culturais se movessem a produzir textos em linguagem simples. E este ano fizemos a nossa segunda edição, portanto prova que a coisa está mais ou menos a resultar, e quis-vos trazer duas fotografias. Esta é da entrega dos prémios deste ano, 2018. Ganhou o primeiro prémio foi o Museu da Presidência da República, com um texto de introdução a uma exposição. E a menção honrosa foi para as formas efêmeras, também com um texto de informação. E aqui os primeiros vencedores da primeira edição de 2017, o Maria Matos Teatro Municipal, com um texto de folha de sala. Aqui a questão também com a Acesso Cultura é que não nos limitamos, obviamente, àquilo exclusivamente a museus. São instituições culturais, teatros, enfim, vários departamentos. Ligados a esta questão da comunicação está, obviamente, também, nos últimos tempos, a questão da comunicação digital. E se pensarmos bem, a primeira porta de entrada para muitos de nós em relação a algumas instituições culturais é através dos sites das instituições. E aqui também é preciso garantir que, além da instituição física, o site da instituição é também ele acessível. Há uma série de regras que, inclusive, a Comunidade Europeia obriga as instituições públicas a cumprir, pelo menos no papel. E a questão da acessibilidade web tem a ver com a informação que deverá estar acessível a pessoas com deficiência visual, com visibilidade reduzida,
pessoas que possam ter problemas neurológicos que afetem o uso das mãos ou dos dedos, e a todos nós, que cada vez mais consultamos a informação em ecrãs pequenos. E é importante também que um website de uma instituição esteja preparado para poder ser consultado num smartphone ou num tablet, sem que se ande perdido ou sem que não se veja metade da informação. Esta imagem é uma imagem de um dos cursos da Acesso Cultura, websites e documentos digitais acessíveis, que aconteceu no Funchal. O nosso formador, o Norberto Sousa, está sentado, é cego, e à frente está o Henrique Amoedo, do grupo Dançando com a Diferença, mesmo aqui da Madeira. Além da questão dos websites, há a questão também das chamadas redes sociais e o aparecimento de Facebook, Instagram, Snapchat, por aí fora, que permite, em instituições pesadas, como são alguns museus, uma comunicação mais aberta, mais direta para com as pessoas. E eu não pude deixar de trazer esta fotografia. Isto é um post do Twitter, de alguém que diz: sim, sou completamente a favor de descarregar imagens de coleções na internet, mas, por favor, não podem descarregar esta imagem, que é um vestido para um esquilo, e não dizer quem é o esquilo e porque é que o esquilo precisa de um vestido. E, portanto, quando abrimos esta comunicação mais aberta, não nos podemos esquecer que, por muito descontraídos que estejamos no Facebook ou no Instagram, as pessoas continuam a querer informação, continuam a precisar que nós lhe demos as ferramentas necessárias para elas construírem o seu próprio significado e o conhecimento. Por causa destas coisas, a Acesso também tem vindo a enverdar por estas coisas mais digitais, e temos esta também formação de marketing digital. Mas, à parte de todas as maravilhas tecnológicas, a comunicação não existe sem o contacto humano. E o contacto humano, que podemos entender como relações públicas ou acolhimento de público, é essencial. É através do contacto humano que uma instituição cultural gera confiança, e através dessa confiança consegue gerar relações duradouras com o seu público. Nós podemos ter os textos de sala mais maravilhosos e mais acessíveis, podemos ter um website extraordinário, podemos ter uma rede social fantástica com milhares de seguidores, mas se não tivermos um primeiro contacto físico numa instituição acessível, ninguém entra. E eu nem sequer estou a referir, porque as questões físicas já foram referidas aqui antes, estou a referir numa questão de acolhimento dos públicos. Quer sejam públicos com necessidades especiais, como é o caso desta fotografia, ou desta, ou nós. Não é? Qualquer um de nós, é bom que se sinta bem, é o que nós queremos enquanto profissionais e pessoas que estão nas instituições, que as pessoas se sintam bem dentro das nossas instituições. E aqui o acolhimento público é essencial. Estou mesmo a terminar, e nesta coisa da questão da comunicação, podemos ver que há uma série a comunicação tem uma série de ferramentas que nos permite identificar possíveis barreiras e ajudar-nos a adequar o que fazemos às necessidades e interesses das pessoas. A forma como utilizamos estas ferramentas define a relação que nós queremos ter com as pessoas, com o nosso público. Porque as ferramentas estão lá, é só usá-las ou não. Esta é uma imagem do Museum Hack, que, se não conhecem e se gostam de museus, vale a pena conhecer. São um grupo extraordinário, que tem uma forma de encarar os museus extraordinária, diria eu, e, acima de tudo, muito divertida e com muito sentido de humor. E, mesmo para terminar, se a comunicação é uma das áreas que mais impacto pode ter nas questões de participação cultural e nas questões da acessibilidade, não é de toda única. Nós, na Acesso Cultura, isto é um ponto muito importante para nós, acreditamos que a acessibilidade deve ser uma questão central nas organizações culturais. Deve estar presente na gestão e poder contar com a participação de todas as áreas. Não pode ficar restrita à participação de alguns membros de uma equipa. E se estamos a falar de museus, normalmente são os serviços educativos que levam esta questão da comunicação
às costas e a questão da acessibilidade também, mas é importante que seja uma coisa que abranja toda a instituição. E que também não seja ela limitada só ao público com necessidades especiais. Eu acho que é importante termos esta noção que a acessibilidade é um direito e é um dever de todos nós. Obrigada. Estamos abertos a perguntas, antes de darmos por encerrada a sessão. Alguém deseja intervir? Isto é em autocarro. Posso eu fazer uma pergunta? Desculpa. Não. Primeiro de tudo, para testemunhar que realmente é a segunda vez em que o Ricardo se veste melhor. Sou testemunha disso. Estas coisas convém que sejam validadas. E depois, chamar a atenção, e permitam-me fazer isto, porque eu conheço o projeto do Ricardo e somos conhecidos, na verdade, companheiros de luta. E uma coisa fundamental neste projeto é, precisamente, a complementaridade. Ou seja, é porque o projeto, qualquer uma das partes seria válida, mas o que é válido neste trabalho é que se faz um trabalho com idosos. Esse trabalho é guardado, portanto, há a parte da memória que é preservada, há a parte da transmissão para um outro público, que é o público infantil. Mas este projeto não cai, quanto a mim, e vou chamar entre aspas, erro, que é uma coisa que soa bem, uma coisa que parece bem, uma coisa que às vezes funciona bem, mas que muitas vezes também funciona muito mal, que é o cruzamento de públicos, do público idoso e do público infantil. Por exemplo, neste caso nós temos logo à partida uma questão, que é: os idosos cansam-se, as crianças cansam, às vezes cansam bastante. Portanto, nós, muitas vezes, quando promovemos encontros de idosos e de crianças, esquecemos do desgaste tremendo que é expor aqueles idosos àquelas crianças. Nós esquecemos, desculpem que isto é muito politicamente incorreto, mas da chatice que às vezes é para aquelas crianças ouvirem pessoas que não entendem porque têm já dificuldades de dicção, porque têm pronúncias que elas não conseguem descodificar, como o caso daquela senhora que é absolutamente delicioso, mas uma criança não consegue entender o que é que ela está a ouvir. Portanto, há coisas que são, no papel, fabulosas, que é o confronto dos públicos, a conciliação dos públicos, a interação dos públicos. Mas depois, em termos práticos, não são realmente eficazes. Nós fizemos aquilo, soa bem, mas depois não funciona e as pessoas acabam por sair de lá com qualquer coisa lá dentro que supostamente devia ser uma alegria, não é. Portanto, este projeto, quanto a mim, é extremamente inteligente porque agarra a parte dos idosos, portanto, eles devem ter sido extremamente felizes, até porque houve um lanche, e depois, é verdade, eu estou a brincar, mas é porque é nesses momentos que nós falamos e que nós interagimos e que são momentos de descontração, são momentos de humanização, são os tais momentos de entretenimento que são fundamentais. Há essa valorização, há essa recolha que não se pode perder. Mas depois há o que eu acho mais inteligente neste processo, que é a intervenção dos profissionais. A questão da mediatização, ou seja, a questão de quem sabe ajudar a fazer narrativas e de quem sabe ajudar a fazer desenhos, a canalizar o meio, a união entre os dois. Portanto, é, quanto a mim, o destaque que há a fazer neste projeto. É um projeto inteligente, é um projeto bem feito e é um projeto com bom senso, que é o que às vezes tende a faltar. Desculpem, era isto. Gostei muito da sua comunicação também. Achei brilhante. Bom, agradeço esse reconhecimento. Queria só, porventura não, mas agradeço a tua intervenção, porque agora vou completar essa lacuna. Não aprofundei aquela questão, estar com os idosos, penso que pelo menos tenho consciência que não falei suficiente disso. Acho fundamental, porque nós temos os nossos planos de atividade, as nossas estratégias, os nossos objetivos para cumprir, e acho fundamental deixar isso tudo à porta. Correr o risco, sentir o precipício, abandonar tudo,
para que as coisas fluam, porque este trabalho é sobretudo, é primeiramente social, não é? Os idosos, primeiro nós reconhecemos, pronto, há aqui um público que precisa de ser ouvido e quer ser ouvido, e quer ser olhado e quer ser tocado, e portanto nós não podemos avançar precipitadamente para este público com as nossas intenções. Primeiro é preciso nós chegamos lá e dá cá essa palha, assim sem mais nem menos. Portanto, depois de uma primeira fase de empatia é que apresentamos o objeto e o objetivo da nossa vinda e tem início o projeto propriamente dito. Pois eu diria, Ana Lúcia, que essa ideia perpassou aqui, e acho que por todos os oradores, nós antes de darmos um passo temos que olhar para a frente. É preciso observar, é preciso perder tempo ou ganhar tempo a observar o espaço, como é que está organizado, observar as pessoas. Temos de ser mais pragmáticos e fico muito feliz por ter vindo aqui, saio daqui bastante enriquecido, porque toda a gente falou dessa necessidade de observação e de diagnóstico, porque senão estamos a disparar ao calhas e a fazer atividades giras, mas nada pragmáticas. Mais alguém? Então, como a hora já vai adiantada e como o Sr. Diretor Regional teve que se ausentar por causa de um outro compromisso, para o qual tinha que apanhar inclusivamente um avião, cabe-me a mim, em nome da Direção Regional da Cultura, agradecer mais uma vez a todos os participantes e sobretudo àqueles que vieram aqui fazer comunicações, porque eu acho que o conceito de inclusão ainda é mais lato e mais rico do que o conceito de acessibilidade, e nós vimos isto aqui ao longo do dia, porque eu gosto de pensar que, além de estarmos todos nós, a trabalhar em cada dia para reduzir as barreiras físicas e as barreiras de facilidade ou dificuldade, estamos também a trabalhar para reduzir barreiras psicológicas, barreiras de educação e barreiras de hábito. Isso é que será verdadeiramente enriquecedor se chegarmos ao fim de um processo, que se calhar nunca vamos chegar ao fim de um processo, mas se virmos ao longo desse processo que estamos a ganhar muito terreno na redução dessas barreiras, e porque me agrada pensar que, além das pessoas que chamamos, ou daquelas às quais vamos ao encontro, além delas se sentirem confortáveis e seguras nos nossos ambientes, ou na nossa apresentação de eventos culturais, também se sentem, e sobretudo, motivadas, emocionadas e participantes. E é em nome dessa esperança que vos quero agradecer mais uma vez a todos pelo contributo que hoje vieram aqui dar e que eu espero que se repita brevemente. Muitíssimo obrigada, muito boa tarde a todos.